Olá, a paz do Senhor. Boa noite. Tudo bem com você? Demorei de aparecer, mas apareci por uma justa causa. Apareci porque eu precisava compartilhar algo com vocês. Já chegou às minhas mãos, algo que eu estava esperando há alguns dias, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. O livro Adolescer é Crescer, da nossa irmã Neuzinha Lomba. Daí, por que você esperou e por que você vai falar desse livro? Bom, falar do livro é um detalhe. Eu gostaria, na verdade, de falar sobre a minha história com Neuzinha. Neuzinha é uma grande amiga, há mais de 20 anos, graças a Deus. O Senhor a colocou na minha vida para me ensinar muitas coisas a respeito dele, a respeito de sua obra e a respeito do grande amor dele por mim. Eu cresci praticamente na igreja, mas quando eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos mais ou menos, eu conheci a Neuza. 11 anos mais ou menos, eu conheci a Neuzinha. Eu fui cantar no grupo de adolescentes com 9 anos, porque eu era muito grandona, toda a vida fui muito magra, agora eu tô melhorzinha. E eu era muito grande e chamava atenção nas crianças e me mandaram para um grupo de adolescentes com 9 anos. E aí, perto dos 11 anos mais ou menos, a Neuzinha apareceu, começou a liderar o grupo de adolescentes da igreja, Assembleia de Deus, aqui em Campo Formoso, onde eu moro e congrego até hoje. E foi através dessa aproximação que eu pude me aproximar mais de Deus e conhecê-lo melhor. Tudo que eu conheço hoje a respeito de Deus, da obra do Senhor, sobre missões, eu aprendi com a Neuzinha. Com a Neuzinha eu aprendi a orar. Com a Neuzinha eu aprendi a me importar com o próximo. Com a Neuzinha eu aprendi a amar aqueles que padecem longe de Cristo. Neuzinha me ensinou muita coisa. E eu gostaria de falar nesse vídeo sobre a Neuzinha e sobre este livro dela. É o mais recente. E esse livro é muito especial para mim, porque nesse livro ela fala sobre a adolescência. Ela já teve outras 3 produções antes, ó, a Por que Evangelizar, Só pela Graça e Missões, Minha Missão. Ó, eu vou falar do livro depois e você vai correr para comprar o seu, tá bom? A quarta obra da Neuzinha. E nesse livro aqui, pela experiência dela, ela passou 20 anos quase trabalhando com adolescentes. E nesse livro aqui, ela expõe essa experiência, né? E ela ensina, ela instrui como lidar com esse público. Para minha alegria e para a glória de Deus. Hoje eu trabalho com adolescentes e muito do que eu faço, eu me inspiro na Neuzinha, no que eu aprendi com ela, que eu vi que deu certo, que eu vi que era a melhor forma de se trabalhar com adolescentes. Então a Neuzinha me ensinou bastante e o livro chegou. Ela já havia falado comigo há alguns dias e ela disse: vou mandar alguns para você porque esses outros aqui eu apresentei o livro também, eu vendi para ela, eu divulguei, porque todo esse trabalho aqui é para a obra missionária, é para ajudá-la no campo missionário. Neuzinha já foi à África 3 ou 4 vezes, se eu não me engano, e tudo e qualquer fundo que ela arrecada, que ela trabalhos que ela faz é para a obra missionária. E esse livro aqui é muito especial. Eu já estive lendo, eu peguei o livro hoje, esse aqui é o meu. Tirei do plástico hoje, já fui ler algumas coisas, algumas partes assim mescladas, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas o que eu li toda a parte do livro foi a parte dos relatos de experiência. Relatos de adolescentes, de pessoas que relataram suas experiências na adolescência. Inclusive, deixa eu ver aqui a página, ela já havia falado comigo há algum tempo e ela disse: amiga, faça um relato aí da sua experiência como adolescente, da importância de liderança na adolescência, escreva alguma coisa, mande para mim, meu livro está quase pronto e tal, enfim. Eu achei que ela fosse fazer uma seleção, ela fosse pedir a muita gente fazer alguma seleção, mas para minha surpresa, ela não me disse que aquela produção que ela estava me pedindo era para colocar no livro.
Ela disse, faça aí, mande para mim. E para minha surpresa, olha só, na página 97, ó, deixa eu ver se foca. Tá vendo? Aqui é o relato de experiência da pessoa que vos fala. É o relato de experiência na adolescência. Não tô falando da Neuzinha nem do livro, porque tem uma partezinha minha aqui, de jeito nenhum. Até porque, como eu falei, os livros anteriores não tinha nenhuma participação minha, não tinha nada a respeito de mim. E eu estava fazendo o que eu estou fazendo agora. Eu estava divulgando o livro dela, eu estava vendendo, eu estava apresentando, porque é para o reino, não é? É para a obra missionária. Eu tenho 34 anos e quase 20 aí eu tenho de amizade com a Neuzinha, de vínculo com a Neuza, de história com a Neuzinha. Por isso que é muito importante para mim falar sobre isso e fazer esse vídeo. E a minha vida foi marcada por essa pessoa de Deus. Como eu dizia, eu tenho 34 anos. Desde muito menina, eu tenho um chamado específico de Deus para missões. E isso sempre foi muito evidente na minha vida. Hoje, com 34 anos de idade, eu tenho uma credencial de missionária. O pastor Jairo, ele vendo isso em mim, vendo esse chamado, essa marca de Deus na minha vida, ele me apresentou à Convenção das Assembleias de Deus na Bahia como missionária e eu fui recebida assim e tem uma credencial, não é, da da Assembleia de Deus da Bahia, da Convenção das Assembleias de Deus na Bahia, me deu essa credencial de missionária. Ter recebido essa credencial, conversando com uma amiga minha, ela disse, amiga, esse plástico não diz nada. E é verdade. Isso não mudou muita coisa na minha vida. Ter recebido essa credencial de missionária pela Convenção das Assembleias de Deus da Bahia não mudou nada. Não é essa credencial, não é essa carteirinha, não é esse pedaço de plástico que define esse meu chamado. Mas, para a glória de Deus, a gente vê isso como uma honra, né? Deus escolheu o tempo para me honrar com esse reconhecimento. E foi a Neuza que me ensinou. Ela via alguma coisa em mim, ela via esse chamado em mim, e ela dizia, amiga, invista nisso. Olha, você precisa aprender algum instrumento, você precisa aprender a tocar algum instrumento, você precisa... Porque você tem um chamado. E missionário precisa saber tocar alguma coisa. Olha, você precisa fazer isso porque missionário no campo precisa saber fazer, precisa aprender. E muita coisa que eu sei, que eu aprendi, foi porque ela estava do meu lado, dizendo, vá por aqui, faça assim, aprenda isso. Enfim. E estar aqui falando sobre a Neuzinha e falando sobre esse livro é maravilhoso. Neuzinha foi consagrada a missionária lá em São Paulo, tem alguns anos, e quando eu soube que isso estava acontecendo na vida dela, eu fiquei maravilhada, porque Neuza deixou um legado na igreja, Assembleia de Deus aqui, em Campo Formoso, onde eu moro, e se você conhece a Neuzinha, deixa aqui um comentário aqui abaixo. Eu conheço a Neuzinha, ou eu já fui liderado pela Neuzinha, ou eu faço parte de algumas experiências da Ilma, dessa que você está contando, porque nós fazíamos aqui um trabalho missionário, fizemos por alguns anos sucessivos, no interior aqui do município, nessa caatinga aí para dentro, e foi um trabalho extraordinário. E até hoje, um dia desse eu fui pregar em determinado lugar, e eu encontrei, era culto de senhoras, eu fui pregar no culto de senhoras, e uma irmã teve a oportunidade lá, né, a dirigente deu a oportunidade para essa irmã, e ela disse assim, eu louvo a Deus, porque a irmã da Ilma está aqui hoje, a missionária da Ilma está pregando aqui hoje. E no ano tal e tal e tal e tal, eu me converti a Jesus, eu ouvi a pregação dela, eu criei naquilo que ela estava pregando, e eu fiquei maravilhada, porque eu não sabia daquilo, né? E a Neuzinha estava lá. E eu ia para esses trabalhos com a Neuzinha, muita coisa a Neuzinha me ensinou. E me ensinou sobre lidar com gente, e me ensinou sobre sentimentos, e me ensinou sobre experiências que a pessoa vive e que deixa marcas. E na verdade Neuzinha me ensinou uma série de coisas.
E eu gostaria que você deixasse comentário aqui abaixo também. Se você conhece a Neuzinha, se você já leu alguns, eu tenho todos. Não, eu só não tenho o Sol pela Graça, eu acho que eu só não tenho esse. Sol pela Graça, eu acho que eu só não tenho esse. Mas os outros eu tenho. Então, deixa comentário aqui, tá bom? Se você conhece a Neuzinha, se a Neuzinha foi importante na sua vida, se você não teve uma Neuzinha, mas você teve uma liderança eficaz, uma liderança presente, uma liderança que marcou a sua vida, que influenciou a sua caminhada, a sua trajetória de fé, né, a sua trajetória com Deus. Então, estou aqui apresentando o livro da Neuza. Ela mandou para mim vários, não é? Mandou alguns, mandou uma caixa, muita gente já pediu para reservar. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo, se durante esses dias aí você pediu para reservar, vem buscar o seu, tá bom? E se você não pediu para reservar, faz contato comigo, deixa mensagem aqui embaixo, ou no Zap, ou alguma coisa assim, no Instagram, que eu reservo para você também. É uma obra extraordinária. Eu li pedacinhos assim, mas por saber quem escreveu, eu recomendo para você. Por conhecer a pessoa que produziu, não é? Isso aqui eu recomendo para você. Leia. Você que é líder de adolescentes, nós estamos parados aí nos trabalhos, né? Por conta dessa pandemia no mundo todo, mas você é líder de adolescentes, de pré-adolescente, se você trabalha com juventude, se você tem interesse de saber lidar com pessoas, de saber lidar com esse público, faça essa leitura. Com certeza vai ser enriquecedor para você, tá bom? E você vai estar ajudando a obra missionária. E você vai estar ajudando a nossa irmã Neuza. Eu não sei dizer se esse ano ela vai à África, ela vai, tem uns 4 anos aí seguidos que ela vai, não sei se será possível ela ir, talvez não, mas ela trabalha com vários outros projetos e sempre que a gente pode, a gente está cooperando de alguma forma. E como eu falei, é com muito prazer que eu vim aqui falar do livro da Neuzinha, dela própria e da nossa história juntas, né? Eu louvo a Deus porque Deus a colocou em minha vida. Eu louvo a Deus por ter aprendido tanto com ela e agradeço também a Deus pelo privilégio de poder estar hoje com esse livro nas mãos e saber que eu estava perto dela enquanto ela vivia tudo isso. Neuzinha não é apenas uma líder para mim, Neuzinha é uma irmã, na verdade uma mãe, eu a chamo assim, a maioria dos liderados dela a chamam mãe. E nós vivíamos momentos assim muito gostosos, momentos maravilhosos. E teve até uma coisa engraçada, ela tinha um problema de enxaqueca muito sério e ela sempre me chamava quando estava nessas crises, vem ficar comigo, vem dormir comigo, tá difícil e tal. E nenhuma dessas crises eu passei a noite com ela, viramos a noite, na verdade, eu fazendo chá, dando remédio, dando massagem, orando, clamando para que ela ficasse bem, para que ela ficasse curada. E nenhuma dessas noites ela pediu um chá, amiga, faz aí um chá para mim. Eu fui procurar alguma coisa lá para fazer chá para ela e tinha um monte de saquinhos amarrados e eu peguei lá um daqueles saquinhos e botei água e botei no fogo para ferver, mas eu não vi o que era. Eu achei pegando que era uma coisa, mas não sabia o que era, porque tem muito saquinho lá de chá. E quando botei lá no fogo, daqui a pouco sobe um cheiro de cominho na casa, assim. Aquele negócio tomou, eu falei, mas gente, quem tá mexendo com cominho? Eu sei que eu fui lá, desliguei o fogo, coei o chá, dei pra ela e eu sentindo aquele cheiro horrível de cominho, mas na minha cabeça o chá era de outra coisa. E depois ela disse, ô amiga, eu não sabia que chá de cominho curava dor de cabeça ou era bom para dor de cabeça. Até hoje ela tira sarro de mim por conta disso. Muitas histórias lindas com a Neuzinha. Deixa seu comentário aqui, tá bom? Ela com certeza vai ver esse vídeo. Eu quero dizer que você vai ser abençoado se você fizer a aquisição desse trabalho. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigada por ouvir mais uma vez e por ver esse vídeo. Não deixe de estar orando pela missionária Neuza, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço.